Deixa eu ver se tá. Então, olha só, então a gente parou, mandei aqui umas apostilas para o pessoal que chegou depois, né? Então, a gente parou aqui no estudo do objeto, né? Então, vimos competência, forma, finalidade, objeto. O objeto, ele vai funcionar como conteúdo desse ato administrativo, né? É o efeito que vai decorrer no momento em que o ato ele é praticado. Então, é como se fosse, como que eu posso explicar? É como se fosse o reflexo instantâneo pela prática do ato. Então, isso é o objeto. O objeto do ato administrativo, ele possui, na verdade, a finalidade consubstanciada, materializada a partir da prática do ato. Perfeito? Então, coloquei aqui alguns exemplos, né? A ADM pretende conservar o valor histórico de determinado imóvel quando de seu tombamento. Então, por que é que houve o tombamento daquele imóvel? Qual é o objeto desse ato administrativo? O objeto, ele é justamente evitar que esse imóvel se deteriore. Beleza, Laila, mas qual é a forma que esse ato administrativo deve tomar? A forma é um ato, um decreto de desapropriação do imóvel. Então, perceba que a desapropriação, ela é a forma escrita pela qual essa finalidade vai se manifestar no mundo dos atos, dos fatos, perfeito? E essa finalidade, ela é materializada a partir do momento em que o objeto, ele é atingido, ele é alcançado com a prática desse ato, tá? O objeto, ele também não é tão importante dentro dessa lógica dos elementos do ato administrativo, tá? Ele não é vinculado. Então, objeto, guardem essa informação. Objeto e motivo não são vinculados. Então, as suas práticas, em regra, a rigor, elas não têm uma vinculação legal. Maravilha? E aí, depois, nós temos o outro elemento, esse sim importante, que é o mérito do ato administrativo, tá? O mérito do ato administrativo, ele trabalha com a lógica de conveniência e oportunidade. O mérito do ato administrativo, ele tem uma presença nos atos administrativos discricionários, que são aqueles atos em que a lei prevê, a lei permite que o administrador público, ora possa tomar uma decisão com relação a uma finalidade, ora possa tomar outra decisão com relação a outra finalidade. Então, exemplo, suponhamos que eu tenho uma lei que diga assim, a lei orçamentária de Cuiabá, tantos por cento do orçamento arrecadado deverá ser destinado ou para creches ou para escolas. Então, perceba, eu tenho ali uma verba orçamentária, uma alíquota, um valor que vai ser destinado para mim, que sou prefeita de Cuiabá. Veja que essa destinação, ou creche ou escola, ela é algo discricionário para mim, que sou gestora. Por quê? Ora, porque eu vou poder escolher entre creche e escola. Isso é ato administrativo discricionário. Então, existe a possibilidade da discricionariedade, existe, mas ela somente é cabível quando a própria lei assim o determina. Perfeito? Então, o mérito do ato administrativo sempre estará presente dentro dos atos administrativos discricionários. Perfeito? Então, por outras palavras, e a gente já falou sobre isso nas aulas presenciais, o ato administrativo vinculado, ele não tem mérito, ele não dá chance de escolha para o administrador. Ele tem que praticar exatamente aquele ato, com aquela forma, com aquela finalidade, com aquele motivo e com aquele objeto. Perfeito? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um exemplo que eu trouxe, que é, eu tenho uma falta funcional, beleza. E aí, quem vai julgar essa falta funcional? O administrador responsável por aquela sindicância, né? Bem,
Se o administrador entender que aquele fato ele é passível de ser punido com uma demissão ou não, caberá ele escolher. Claro que, presta atenção, claro que ele optando por demitir, ele tem que motivar e tem que trazer uma motivação, que é o conteúdo do motivo, né? Esse é uma espécie de ato administrativo em que todos os elementos devem estar presentes, porque é um ato administrativo que será prejudicial para o administrado. Como assim administrado? Ora, ainda que você seja servidor público, você também é administrado ali. Se você não é o supervisor, o chefe supremo. Então, você também é um administrado, ainda que você ocupe uma função de servidor público. Tudo bem? Agora, nesse exemplo, eu falei, né, em que houve uma situação em que há uma ponderação, em que o administrador ele vai ali optar por qual é o tipo de penalidade, né? Esse mérito administrativo aqui é inclusive, a razão pela qual os nossos tribunais têm evitado, atenção, evitado interferir. Então, exemplo, tá, gente? Vamos pegar esse exemplo da verba orçamentária, tá? Então, veio uma verba orçamentária para creche e escola. Eu fui lá e apliquei para a creche. Suponhamos que a Defensoria Pública ingresse com uma ação anulatória do meu ato administrativo, dizendo assim, olha, não precisava de creche, tinha que ter feito escola. O que é que o Poder Judiciário vai fazer? Olha, Defensoria Pública, nesse particular, eu não vou interferir, porque isso é mérito administrativo. Então, sempre que eu tiver um ato administrativo discricionário, ou seja, em que o administrador ele vai poder escolher entre uma coisa e outra, o judiciário ele não vai interferir em regra nessa escolha. Agora, fiz uma escolha, os elementos do ato administrativo relacionados a essa escolha estão presentes? Isso o judiciário ele pode controlar. Mas o mérito no sentido de qual foi a conveniência para a escolha da creche no lugar da escola, o Poder Judiciário, em regra, tá, gente? Ele não vai intervir. Regra, perfeito? Agora, se eu tenho a regra, temos várias exceções. E aí, no quadrinho amarelo, aqui na página 12, eu trouxe dois exemplos, né? Ora, se eu, no meu mérito administrativo, optei por construir uma creche e eu motivei, então eu trouxe uma motivação relacionada a essa creche, então eu vou dizer assim, considerando que existem, sei lá, 5 creches no município de Cuiabá, considerando que há uma escassez de creches, eu destino essa verba orçamentária para a creche. Beleza. Veja o que eu fiz. Na minha motivação, lembra da similaridade com a finalidade? Na minha motivação, eu coloquei lá um plus que eu não precisava, porque a lei não diz para eu trazer uma motivação no sentido de verba, no sentido de poucas creches. Percebam que eu trouxe muita justificativa e a lei não previu. A lei só diz, olha, Laila, escolhe creche ou escola com essa grana. Eu poderia só escolher a creche sem fundamentar, sem justificar o que é, porque diabos eu estou escolhendo a creche. Mas eu trouxe uma motivação dentro do meu motivo. Nesse caso, como a gente falou, se a minha motivação for equivocada, o meu ato ele é nulo. Porque se, por exemplo, vier um estudo, né, nesse caso da defensoria, né, então houve uma motivação, com base nesse exemplo que eu dei. E aí vai a defensoria dizendo, Laila, você está errada. Não são 5 creches, são 7 creches. Esse seu demonstrativo ele está equivocado. Perceba. Quebrou o meu motivo. Quebrou o meu motivo. Muito embora, por se tratar de um ato discricionário, eu não precisava motivar. Tá? Então, cuidado com esses detalhes. Tudo bem? Eu tenho ali um outro exemplo que trata do princípio da proporcionalidade ou razoabilidade, em que também, se houver um mérito administrativo, um poder discricionário
que opta por uma saída, mas isso é algo muito aberrante, é uma decisão, é uma escolha teratológica. O que é uma escolha teratológica? É uma escolha que foge à razoabilidade, que foge demais, destoa demais da proporcionalidade. Nesse caso, o Poder Judiciário ele vai intervir. Tá? Nesse caso aí, ele vai entrar e vai intervir. Só que muito excepcionalmente, tá? E aí aqui na apostila até foi trazido uma jurisprudência e depois vocês deem uma lidinha aí, né, nessa jurisprudência aqui, que trata justamente de um pedido de nulidade de um procedimento administrativo que desligou um policial militar, né? Então aqui está dizendo que o acórdão recorrido assentou, né? Polícia Militar, demissão idônea, poder discricionário do administrador, porque o administrador escolheu por demitir o cara, né? Sendo legal a exclusão, é proibido ao Poder Judiciário se pronunciar sobre o mérito, veja, conveniência, justiça ou oportunidade. Ou seja, o que ele falou aqui? Olha, eu do Judiciário, eu não vou intervir nessa demissão, se a demissão extrapolou ou não. Agora, se nesse mesmo exemplo tivesse havido uma decisão muito bizarra, então, tipo assim, esse PM, suponhamos que esse servidor público, suponhamos que ele perdeu em 3 vezes consecutivas as botas dele da corporação. Aí chega lá a sindicância e os caras demitem ele. Pô, perceba, extrapolou a lógica, a razoabilidade foi fora. Nesse caso, esse policial militar vai conseguir reverter? Vai, claro que vai. Porque aí a defesa vai alegar, olha, é mérito administrativo, olha, eu sei que em regra o judiciário não interfere, mas essa penalidade está demais. Essa penalidade extrapolou o razoável. Então perceba que nessas situações muito aberrantes é que o judiciário ele vai intervir. E você quando estudar ou ver o caso, o processo, você vai ver que é um trem bizarro. Você vai ver que está fora da lógica. Então aí, partindo dessa premissa, é que você vai conseguir anular dentro do mérito administrativo. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Quem quiser pode ativar aí o microfone e falar, tá? Quando estiver no decorrer da aula, pode interromper, abrir o microfone e falar também, beleza? Pois bem, com essas considerações, a gente falou rapidamente sobre todos os elementos dos atos administrativos, tá? Vocês vão ver que na prática, muitas vezes isso é muito difícil de ser materializado, tá? Mas eu vou depois colocar lá no encontro 9, tá? Atenção, no encontro 9, nossa próxima aula, na pré-aula, uma jurisprudência sobre atos administrativos para a gente dar uma olhadinha, tá? Para vocês olharem embaixo e a gente falar sobre essa decisão antes da aula. Beleza? Vou dar uma olhada lá em alguma coisa legal recente de 2020 e aí a gente vai falar sobre isso para vocês verem na prática como é que isso funciona. E aí vocês poderiam perguntar, Laila, tá, mas para que é do ato administrativo? Gente, ato administrativo nulo é tudo. Então, nesse caso, o cara foi demitido, ele perdeu a vida dele naquilo ali. Tipo, tá há 20 anos na corporação, porque ele perdeu o bota 3 vezes, os caras demitiram ele, e a vida do cara, e aí ele vai aposentar, o que vai ser? Então, você vai ali propor uma ação anulatória de um ato administrativo porque houve um excesso por parte do administrador público. Você anulando esse ato, o ato administrativo nulo é um ato administrativo inexistente. Ele é um ato que não produz efeito, é como se ele nunca tivesse existido. Então, automaticamente, essa pessoa ela vai voltar a trabalhar. Então, na seara administrativa, os elementos dos atos administrativos são a disciplina mais importante de todo o direito administrativo. Porque, afinal de contas, a validade dos processos administrativos, dos procedimentos administrativos, das decisões administrativas, são movimentados pelos atos. Então, se você cava ali uma nulidade de um ato administrativo, acabou. Você anula todo aquele procedimento. Perfeito? Pois bem,
além dos atos administrativos terem esses elementos, eles também têm atributos, ou seja, características, inclusive, que fazem com que a administração pública se sobreponha com relação aos administrados, com relação aos particulares, tá? O primeiro desses atributos é a presunção de veracidade, ou seja, no momento em que o ato administrativo ele é publicado, ele ganha vida no nosso ordenamento jurídico, nós temos uma presunção de que ele é válido. Então, demitir o policial militar, esse ato é válido? Válido. Ele não vai trabalhar mais, normalmente. Não vai haver nenhuma presunção, ao contrário, parte-se da premissa de que ele é válido. Só que nós dizemos que essa presunção ela é relativa. Por que relativa? Porque ela admite prova ao contrário. Porque você pode ingressar com uma ação anulatória e mostrar que a rigor isso era, né, esse ato ele está nulo, tá? Então é um pressuposto, uma presunção, mas que pode ser quebrada ou na seara administrativa, através de um processo administrativo, ou na seara judicial, como foi o exemplo do policial militar que eu dei para vocês. Beleza? Então, esse é o primeiro atributo do ato administrativo. O segundo é a presunção de legitimidade, aqui conectado com a competência, que é o elemento do ato administrativo. Ora, se eu tenho um ato administrativo que é praticado por um gestor, perceba que nós partimos da premissa de que ele é sujeito competente para a produção desse ato. Os administrativos, eles gozam dessa presunção de legitimidade. Ora, assim como eu tenho a presunção de veracidade, na presunção de legitimidade, e igualmente eu vou também fazer, ou poder fazer prova ao contrário. Eu posso provar que aquele gestor que demitiu o policial militar não era a pessoa a quem a lei incumbia essa atribuição. Também não tem problema. Trouxe aqui um exemplo, né? Então, olha lá. Está lá na página 14. Se o Estatuto dos Servidores Públicos de determinado município exige que todos os atos do processo administrativo disciplinar sejam acompanhados pelo servidor nele implicado, como assim? Pô, que o cara processado no PAD esteja participando do PAD. A punição ao final aplicada deve ser presumida legal, ou seja, ela está em conformidade com a lei. Todavia, se o servidor punido provar que um depoimento foi tomado sem a sua presença e que isso lhe acarretou prejuízo, a presunção de legalidade será desconstituída por vício de ilegalidade. Perceba que, no procedimento administrativo, deixa eu dar um mudo aqui no povo que entrou. No procedimento administrativo, já tem esse regulamento dizendo, olha, Laila, você, como sindicada, vai poder participar de todos os atos. Se eu não participei de um ato, muito embora... Então, como assim, Laila? Você foi notificada e não participou? Não, os caras não me falaram. Se eu não participei de um ato, isso vai ocasionar um vício de legalidade. Então, eu quebro esse atributo do ato administrativo. Então, através disso, eu vou provar que essa presunção ela não é uma premissa verdadeira, ela não é uma premissa legítima, ela não é uma premissa válida. Perfeito? Pois bem, o outro atributo, imperatividade. Os atos administrativos, em regra, são dotados de força coercitiva. Ou seja, a administração pública ela vai poder impor obrigações particulares e os particulares eles vão ter que obedecer. Que foi um exemplo que eu dei na sala sobre as desapropriações da época da Copa. Então, você está lá na sua casa, né? Chega lá, você é notificado por um decreto de que você vai ter que deixar o imóvel, porque ali serão construídas unidades da Olimpíada. Veja, esse poder, esse atributo desse ato de desapropriação, ele trabalha com uma lógica da imperatividade. Por quê?
a administração pública me obrigou a deixar a casa, ok? Isso é chamado de poder extroverso. Laila, o que é isso? Gente, é um sinônimo de imperatividade. Só, nada mais além do que isso, sem criar minhoca na cabeça. Isso só serve para cair em prova. Então, tem aqui até um parágrafo sobre isso. Poder extroverso é sinônimo de imperatividade, atributo do ato administrativo. Tudo bem? Portanto, com base na imperatividade, todos os atos administrativos que são praticados, eles devem ser obrigatoriamente obedecidos pelo particular. E aí, se o particular se sentir incomodado com essa imperatividade, que é exercida, que é realizada pela prática do ato administrativo, ele que vá administrativamente tentar anular esse ato, mas como lá? Gente, ele vai buscar os elementos do ato administrativo. Competência, forma, finalidade, objeto. Ele vai atrás para anular administrativamente. Não conseguiu, judicializa. Então, enquanto ele não conseguir produzir esse efeito, ele estará submetido a essa imperatividade. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? O outro atributo, exigibilidade. O ato administrativo, ele é exigível a qualquer tempo, óbvio. Se ele pode impor obrigações, que é a imperatividade, é evidente que caso haja o descumprimento desse ato administrativo, ele vai ali, a administração vai impor uma coerção. Exemplo, não pode estacionar em local proibido. Tal local, beleza. Isso é um ato administrativo, é uma placa dizendo que você não pode estacionar ali, beleza. Você vai lá e estaciona. O que os caras vão fazer? Vão guinchar seu carro. Então, através da imperatividade, eles vão exigir que você cumpra. Como? Arrancando seu carro dali. Tanto é assim que você que tem que pagar o valor do guincho depois. Porque a administração coloca sob sua responsabilidade. Então, ela está ali usando um meio coercitivo para fazer com que você respeite a imperatividade, aquela placa dizendo que você não pode estacionar ali. Perfeito? O outro atributo, que é o quinto, é a autoexecutoriedade. Quando eu tenho, portanto, a prática de um ato administrativo, a rigor, em regra, esse ato administrativo ele é autoexecutável. Ele, por si só, já vai produzir o seu efeito. Ele, por si só, vai fazer com que seja caracterizada uma atuação enérgica da administração pública. E aí, o próprio exemplo do guincho que eu dei para vocês. Esse guincho, ou guinchar, significa o quê? Eu ali, exercendo a minha imperatividade, exigindo que você cumpra aquela determinação e executando isso automaticamente, porque eu executo, eu tiro o seu carro dali. Então, perceba que é como se a exigibilidade e a autoexecutoriedade fossem formas pelas quais essa imperatividade ela vai se manifestar no mundo dos fatos, ok? Agora, por fim, nós temos um outro atributo que só quem sustenta é a Maria Silvia de Pietro, uma administrativista muito respeitada, tá? Segundo ela, que não é regra, tá? Tem uma divergência doutrinária. Para ela, somente os atos previstos em lei são passíveis de serem praticados pela administração pública, tá? Mas, como eu disse, isso não é uma regra, isso não predomina muito na doutrina de direito administrativo. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Podem liberar o microfone e perguntar, gente. Sinta-se à vontade.
Nada, Cristo do céu. Então, olha só, dando sequência aqui ao nosso estudo, eu trouxe, né, aqui sobre, né, as espécies, a classificação dos atos administrativos. Na aula presencial, a gente viu a boa parte dessa classificação. Então, por exemplo, lá na página 18, né? Ato vinculado discricionário, já falamos. Ato simples, complexo e composto. Comentei por alto na aula. Ato normativo. A gente são administrativos normativos. Atos ordinatórios. Atos negociais, que são aqueles em que a administração, né, pratica um negócio particular. E os atos enunciativos e punitivos, que tratam dentro daquele poder normativo que a administração pública tem, tá? Então, o que eu preciso que vocês façam? Que vocês deem uma lida nessa classificação. Agora, essa classificação, ela... Gente, se você não decorar isso, não tem problema, tá? Não é algo que vá interferir no seu aprendizado do direito administrativo. É matéria de decoreba puro. Então, eu prefiro que vocês leiam essa classificação aqui em casa. E aí, na próxima aula, se tiver alguma dúvida sobre isso, vocês me perguntem. Mas é algo muito tranquilo, é uma classificação bem simples, tá? Pois bem, depois desse tema, a gente tem um tema muito importante, que são sobre a invalidação ou a extinção dos atos administrativos, tá? Essa matéria da invalidação ou da extinção dos atos administrativos, a gente vai estudar na próxima aula. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar, vou colocar no AVA, no encontro 9, vou até colocar aqui, só um minutinho. Lá na pré-aula, tá? Porque a aula já vai ficar entupida de links, né? Igual vocês viram no AVA como tá hoje. Que quando eu lanço lá nas salas, eu tenho um link, eu uso aquele quadradinho para todas as salas, então fica cheio para mim. Muito embora você abra no seu AVA, apareça só o link para você, eu, quando preencho, eu preencho para todo mundo. Então fica entupido a minha aula. Então, no encontro 9, na pré-aula, anotem aí, eu vou colocar umas jurisprudências do STJ sobre atos administrativos, tá? Então, vocês vão dar uma lida nessa jurisprudência. A gente vai falar sobre elas na primeira parte da aula, tá? E aí, depois, a gente vai falar sobre a invalidação e a extinção dos atos administrativos, que são uma matéria muito importante, tá? E aí, vamos, por fim, falar sobre a convalidação dos atos administrativos. Então, provavelmente, o que nós vamos fazer? A gente vai estudar essa parte teórica e eu acho que no final, no segundo momento, a gente estuda sobre a jurisprudência. Tudo bem até aqui? Tá dando para acompanhar? Vocês acham que eu preciso da opinião de vocês de ADM? Porque as outras matérias, na verdade, eu mandei a apostila também, só que como não é tão teórico, né, os alunos meio que não precisam acompanhar. Mas o que vocês acharam da dinâmica? Acho que é melhor para aprender assim? Porque eu poderia, assim, ficar falando na aula sem vocês terem nenhum material, mas eu não sei, eu acho que talvez pudesse ficar muito abstrato, assim, né? Tipo, aula de filosofia e direitos. Eu vi, tá, mas e aí? Aí eu ia ficar ditando para vocês falar, escreverem, a aula ia demorar, ou a gente teria visto um conteúdo menor de aula. Eu queria saber a opinião de vocês. Pode falar aí, abre o microfone, sinta-se à vontade, porque é um teste essa semana, né? Bom, professora, para mim, seria bem mais interessante mesmo a questão com a apostila para a gente estar acompanhando, né? E auxilia bastante o entendimento para a gente, pelo menos na minha opinião. Entendi. E aí você acha que essa dinâmica de 2 telinhas aí tá dando para acompanhar? Tranquilamente. Está dando para acompanhar tranquilamente. Ah, beleza, então. Alguém mais quer se manifestar? Essa semana é semana de testes, então a gente está
mapeando as situações para poder levar, né, para a direção lá da Croton, que a gente está ajustando aí. Inclusive, outras faculdades estão tudo copiando o nosso modelo, né, de aula ao vivo. Então, para quem reclamava muito que a gente só usava portal, né, agora está todo mundo usando. Então, a gente está avançado com relação às outras faculdades, porque a gente já mexe com a ferramenta, né, desde sempre. E aí eu preciso mapear esses probleminhas para poder levar lá para a gestão. Eu mesmo, muito deixar esse fundo fusco, né? Aparece meus gatos dormindo ali, às vezes uma pessoa passa, mas é um problema do sistema que eles vão tentar arrumar aqui para dar um enfoque só em mim, por exemplo, na hora da aula. Mais alguém quer se manifestar? Poderia dar ideia para eles colocar as interativas assim também. Isso é uma aula online, não só no portal, igual eles fazem com as interativas. Como que é na interativa, Jéssica? A interativa só joga conteúdo, na verdade, nem conteúdo, só tem as perguntas e a web aula. Não tem um professor para explicar. Tem o apoio, que é o se você tiver alguma dúvida, você vai lá e manda mensagem para o professor, mas não tem uma explicação direta. É videozinho de 5 minutos. Então, entendi. Eu acho que eles deveriam fazer essa questão da aula online nas interativas também. Não vai mudar nada na vida deles. Eu vou anotar aqui a sugestão, eu vou falar com o pessoal da coordenação. De Cuiabá, ela é uma das maiores unidades do Croton, né, da Croton. Então, a gente é um espelho para as outras unidades. Então, a galera vê o que a gente está fazendo, e aí, se a gente falar que não está bom, eles ajustam para nos acolher, porque a nossa unidade é uma das maiores do país. Mais alguém quer falar, gente? Sinta-se à vontade. Laila, no caso, a prova oficial vai ser todos os conteúdos que a gente está estudando, né? Então, sobre a prova oficial, a gente ainda não tem uma diretriz, porque a gente está meio que sem saber quando que as aulas vão voltar, né? Seria agora, da primeira quinzena de abril, mas eu não sei se isso vai acontecer, né? Me falaram que de ontem para hoje aqui em Cuiabá morreram 50 pessoas de coronavírus. Então, tipo assim, eu acho que o pico da doença ainda vai ser abril. Eu tô achando que no final de abril, talvez a gente possa voltar às aulas presenciais. Então, eles estão meio que vendo, estudando como é que isso vai ser feito. Mas é claro, né, a finalidade da instituição e todas é não sacanear o aluno fazendo prova foda para o aluno fazer um negócio online, né? A gente quer, na verdade, que tenha a qualidade do ensino e que as aulas ao vivo sejam boas. Esse é o foco que eles estão da instituição. Então, justamente para não deixar vocês desistirem do semestre, né? Continuarem estudando. Então, com certeza, nem se preocupe com a questão de oficial, que não vai ser nada de má intenção, nada para prejudicar, tá? Mas ainda a gente teve reunião hoje por esse mesma ferramenta, né, com o pessoal, e eles estão vendo ainda como é que isso vai ser feito, mas tudo com base nos prazos, né? Quando é que as coisas vão voltar a funcionar, ok? Ok. Agora, não sei se vocês perceberam também, porque essas aulas com a apostila, sim, elas são aulas bem mais pesadas, porque o material já está pronto, né? Então eu não perco tempo conversando fiado, escrevendo no quadro, esperando a pessoa copiar. O material já está todo ali, e tipo, se a pessoa não estiver acompanhando, vida que segue, problema dela, né? Então, sinceramente, eu estou gostando bastante dessas aulas. Até mais do que aulas presenciais, para dizer a verdade, em algumas salas. A sala de vocês, por exemplo, 200 cabeças. Pô, é foda da aula ali. Não dá, muita bagunça. Então, assim, para mim, isso aqui de ADM está sendo ótimo. Então, também eu acho que tem esse lado positivo aí sobre essas questões. Alguma outra colocação, alguma outra coisa que vocês queiram falar? Então é isso, gente. Eu acho que por hoje a gente vai encerrar, tá? E aí eu tenho que editar esse material. E aí o YouTube está super sobrecarregado, nem preciso dizer